Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde com muitas dicas e informações para você. Hoje, sábado, 11 de maio de 2024, você ouvirá na reflexão com o pastor Emerson a continuação do livro de Êxodo e perceberá importantes lições para nossas vidas. No quadro das curiosidades, Lily Bold falará sobre os alimentos que são bons para o estômago. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. No quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria, que gostoso estar com você juntinho, lendo, ouvindo a palavra de Deus. A cada semana temos passado aqui momentos muito importantes para as nossas vidas, onde nós conversamos bastante sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós. Conversamos sobre também os nossos propósitos, conversamos também sobre a natureza humana, conversamos também sobre a vontade divina para cada um de nós. Semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre a gratidão de Moisés, o cântico de Moisés que ele fez depois de ter passado por dentro do Mar Vermelho. Nós conversamos sobre também sermos gratos com Deus, com a família, com a igreja, com tantas coisas que nós temos. E muitos de nós, infelizmente, somos um pouco ingratos, mas precisamos melhorar. Hoje, nós vamos falar agora apenas 2 versos. Também está no capítulo 15 de Êxodo. Nós estamos numa série falando sobre o Êxodo. E estamos apenas no capítulo 15 ainda, tem muita coisa pela frente. Mas são tantas informações, são tantas coisas boas que nós temos a cada passo, a cada página que viramos. É muita luz que Deus colocou nesta Bíblia. São muitas coisas importantes para mim e para você. E falamos sobre gratidão e agora nestes 2 versinhos. Êxodo 15, verso 20 e 21. Olha só que interessante. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Olha que interessante. Nós muitas vezes não sabemos expressar nossa alegria, né? E esse talvez seja um dos defeitos de cada um de nós. Tem pessoas que se expressam muito bem, tem outras pessoas que são muito retraídas. E é interessante a gente avaliar. Eu lido com muitas pessoas e muitas vezes eu fico esperando uma reação de alguma coisa que está acontecendo no momento. E muitas vezes sou surpreendido, porque a reação não vem no momento. A pessoa às vezes tem que ir para casa, descansar, digerir, pensar, para depois conseguir expressar uma reação. Como nós somos duros, né? Por isso que Deus diz que as crianças, nós temos que ser como crianças para estarmos no céu.
As crianças, elas são imediatas. Você já parou para pensar, já viu crianças? Se você tem uma criança perto de você, você pode comprovar isso rapidamente. As crianças, elas são... É muito especial. Elas são especiais demais, sabe por quê? Porque elas são muito verdadeiras, muito sinceras. Se elas sentem dor, elas choram. Se elas estão alegres, elas riem. É muito legal. Será que a gente não tinha que ser um pouquinho mais assim também? E olha só aqui agora Miriam, que era profetisa do povo junto com Moisés e seu irmão Arão. Agora ela, de tanta felicidade, ela agora pega os tamborins e agora começam a dançar. Dançar uma música, uma dança de alegria, de gratidão a Deus, de felicidade por tudo que estava acontecendo. E foi muito interessante, porque ali, por alguns minutos, glorificaram o nome de Deus, exaltaram o nome de Deus, com música e com danças. Olha, muitas pessoas me perguntam, pastor, por que a gente hoje não dança na igreja, né? Por que a gente não faz essas danças de alegria, de comemoração? Olha, aqui na América Latina, infelizmente a nossa mentalidade, ela tem uma mentalidade muito sensual para a dança. E infelizmente aí a dança, ela acaba sendo um referencial, não para Deus, mas para o inimigo de Deus. É por isso que nós não dançamos. Mas muitas pessoas dizem, pastor, mas você viu, Miriam dançou com as mulheres e tal? Sim, perfeito. Mas ali, qual que era o sentimento? Um sentimento de alegria, um sentimento de muita felicidade pelo livramento que Deus tinha dado ao povo todo. Só que, infelizmente, na nossa cultura hoje, as danças, elas remetem apenas para o prazer individual, apenas para a sua satisfação individual. Não tem a ideia, não tem a satisfação de adorar a Deus, de glorificar a Deus. É por isso que nós, cristãos, na sua maioria, ou não sei bem dizer a quantidade nem porcentagem, mas muitos cristãos não dançam, porque perdeu-se o sentido da dança. Muitos também não usam nem instrumentos de percussão, né, como o tamborim, como a bateria, porque infelizmente em algum momento da nossa história, da nossa cultura, esses instrumentos e a dança foram usados de forma incorreta ou de forma deturpada, adorando o Deus com letra minúscula e não o Deus verdadeiro. É por isso que às vezes há muita confusão e às vezes há muitas conversas, controvérsias sobre esse assunto. Mas eu digo para você o seguinte, a dança aqui de Miriam e das mulheres, ela realmente foi uma dança pura e com certeza agradável aos olhos de Deus. Se não fosse assim, Deus não teria aceitado a dança nem a música delas. Deus teria repreendido, porque Deus estava na presença deles todos os momentos, a todo instante. De dia, numa nuvem, para proteger do sol e do calor, refrescando aqueles que estavam ali no meio do deserto, caminhando pelo deserto. E à noite, uma coluna de fogo para aquecer e iluminar a noite para os seus filhos. Deus, ele é muito carinhoso e muito bondoso com cada um de nós. É que muitas vezes nós não percebemos mais quantos detalhes que Deus tem feito para mim e para você. Por isso que é sempre bom a gente refletir. Alguns dizem assim sem pensar, não, eu não tenho recebido as bênçãos de Deus. E a pergunta que eu faço, você tem certeza? E se você tem certeza, qual o motivo que você não está recebendo as bênçãos de Deus? Porque Deus abençoa todos os filhos, sendo justos ou injustos. Ele dá o sol a todos, dá a chuva a todos, dá que a terra floresça e frutifique a todos aqueles que o plantam. Ele é o Deus justo. Ele permite que todos possam fazer suas escolhas.
Por isso, quando você diz assim, eu não estou sendo abençoado por Deus, cuidado. Cuidado para você não ser injusto e cometer aí uma insanidade. Uma insanidade, quando falamos assim, contra o nosso próprio Deus. Mas digo algo para você hoje. Se aproxime de Deus. Busque a sua palavra. Em Êxodo 20, nós vamos chegar daqui a 5 capítulos. Em Êxodo 20 estão os mandamentos de Deus, que mostram qual é a conduta do cristão verdadeiro. E isso é muito legal. Independente de placa de igreja, Deus coloca os 10 mandamentos na sua palavra para que a gente possa entender que esses que fazem a vontade de Deus fazem realmente parte também do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus continue cuidando de você. Mas você precisa também adorar a Deus, buscá-lo no seu tempo, buscá-lo em adoração individual, nas suas orações, na leitura da palavra. Você precisa se esforçar um pouquinho para que realmente você possa estar ao lado de Cristo. Jesus vai voltar. Está muito breve a volta de Jesus. Se prepare, se esforce, faça tudo o que você puder, porque a graça Deus já fez, e é isso que basta. A graça de Deus basta para o salvamento de cada uma das pessoas. Você apenas precisa aceitar a graça, e desta forma você estará apto para viver a eternidade ao lado de Jesus Cristo. Um abraço, Deus te abençoe e até a semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma curiosidade sobre os alimentos para nosso estômago. Vocês sabiam que é possível proteger o estômago com sucos vegetais? Mas além disso, deve-se evitar todos os produtos que causam irritação, como o álcool, o fumo e o café. O suco de couve ou repolho contém ingredientes naturais que protegem a mucosa do estômago e favorecem a secreção de muco protetor. Esse ingrediente, capaz de tratar a úlcera do estômago, foi inicialmente denominado vitamina U no século passado. Actualmente, esse elemento tem sido identificado quimicamente como um aminoácido, S-metilmetionina. A cenoura também protege eficazmente o estômago e contém a vitamina A, que ajuda a reparar as células lesionadas na mucosa que cobre o interior do estômago. A batata é rica em amido, que neutraliza o excesso de acidez. A couve, a batata e o suco, combinadas no suco que eu já vou passar para vocês, são eficazes para desinflamar o estômago e cicatrizar a úlcera gastroduodenal. Recomenda-se tomar de meio a um copo deste suco antes das refeições principais. A duração habitual do tratamento contra a gastrite ou a úlcera do estômago é de 2 a 4 semanas. Já passo a receita. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. A santificação, um princípio vivo. Devemos considerar as palavras do apóstolo Paulo, nas quais apela ele a seus irmãos pela compaixão de Deus, para que apresentem seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A santificação não é apenas uma teoria, uma emoção ou uma forma de palavras, mas um princípio vivo e ativo que faz parte da vida diária.
demanda que nossos hábitos no comer, beber e vestir sejam de molde a assegurar a preservação da saúde física, mental e moral, para que possamos apresentar ao Senhor os nossos corpos, não uma oferta corrompida por hábitos maus, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo e se iluda com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afetará sua espiritualidade. Existe uma estreita afinidade entre a natureza física e a moral. O padrão de virtude é elevado ou rebaixado por meio dos hábitos físicos. O excesso na ingestão do melhor alimento produzirá um estado mórbido dos sentimentos morais. E se o alimento não for o mais saudável, os efeitos serão ainda mais danosos. Qualquer hábito que não promova o perfeito funcionamento saudável do organismo humano degrada as mais elevadas e nobres faculdades. Os maus hábitos no comer e beber conduzem a erros no pensamento e ação. A condescendência com o apetite fortalece as tendências animais, dando-lhes ascendência sobre as faculdades mental e espiritual. Que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. É o apelo do apóstolo Pedro. Muitos consideram esta admoestação como sendo aplicável apenas aos licenciosos. Ela, porém, tem um significado mais amplo. Preserva de toda a transigência danosa do apetite ou paixão. É uma advertência muito enérgica contra o uso de estimulantes tais como chá, café, fumo, álcool e morfina. Essas condescendências podem ser classificadas entre as concupiscências que exercem uma influência perniciosa sobre o caráter. Quanto mais cedo esses hábitos nocivos são contraídos, tanto mais firmemente mantêm eles suas vítimas em servidão à concupiscência, e tanto mais certamente rebaixarão elas o padrão de espiritualidade. O ensino bíblico não exercerá senão uma tênue impressão sobre aqueles cujas faculdades estão entorpecidas pela condescendência com o apetite. Milhares sacrificarão não somente a saúde e a vida, mas sua esperança de um céu, de preferência a mover em guerra contra seu próprio apetite depravado. Uma senhora que por muitos anos pretendia estar santificada, fez a declaração de que, se devesse escolher entre seu cachimbo e o céu, ela diria: "Adeus, céu! Não posso vencer meu apego por meu cachimbo." Esse ídolo fora abrigado na alma, reservando-se a Jesus um lugar secundário. Não obstante, aquela mulher pretendia ser inteiramente do Senhor. Onde quer que estejam aqueles que são verdadeiramente santificados, elevarão a norma moral, preservando os hábitos físicos corretos e, à semelhança de Daniel, apresentando a outros um exemplo de temperança e renúncia própria. Todo apetite pervertido torna-se um desejo adverso. Tudo que é incompatível com a lei natural cria uma condição doentia da alma. A condescendência com o apetite produz um estômago dispéptico, um fígado entorpecido, um cérebro embotado e, por conseguinte, perverte a índole e o espírito do homem. E essas faculdades debilitadas são oferecidas a Deus, que recusava aceitar as vítimas em sacrifício, a menos que éstas estivessem sem defeito. É nosso dever
por nosso apetite e nossos hábitos de vida em conformidade com a lei natural. Se os corpos oferecidos sobre o altar de Cristo fossem examinados com o mesmo rigoroso escrutínio a que eram submetidos os sacrifícios judaicos, quem seria aceito com os nossos hábitos presentes? Com que cuidado devem os cristãos reger os seus hábitos, a fim de que possam conservar o pleno vigor de cada faculdade para entregar ao serviço de Cristo. Se estivermos santificados em alma, corpo e espírito, devemos viver em conformidade com a lei divina. O coração não pode manter a consagração a Deus enquanto se condescende com os apetites e paixões a expensas da saúde e da vida. As inspiradas advertências de Paulo contra a condescendência própria soam desde então até o nosso tempo. Apresenta ele para o nosso encorajamento a liberdade desfrutada pelo verdadeiramente santificado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele exorta os Gálatas: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Menciona algumas formas de concupiscências carnais, a idolatria, bebedices e coisas semelhantes. Depois de mencionar os frutos do espírito, entre os quais está a temperança, acrescenta: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Hoje há entre os professos cristãos muitos que haveriam de julgar que Daniel era por demais esquisito e o pronunciariam como mesquinho e fanático. Eles consideram a questão do comer e beber como de muito pequena importância para exigir tão decidida resistência, tal que poderia envolver o provável sacrifício de todas as vantagens terrenas. Mas aqueles que assim raciocinam notarão no dia do juízo que se desviaram das expressas exigências de Deus e se apoiaram em sua própria opinião como norma para o certo e para o errado. Descobrirão que aquilo que lhes parecera sem importância não fora assim considerado por Deus. Suas exigências deveriam ter sido sagradamente obedecidas. Aqueles que aceitam e obedecem a um de seus preceitos porque lhes convém, ao passo que rejeitam a outro porque sua observância haveria de requerer sacrifício, rebaixam a norma do direito e, por seu exemplo, levam outros a considerarem levianamente a lei de Deus. Assim diz o Senhor, deve ser nossa regra em todas as coisas. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. E aqui está a receitinha. Anota ali. Para uma porção de 250 ml más o menos. 4 folhas grandes de couve o de repolho, unos 160 gramos. 4 cenouras médias, 250 gramos. Meia batata crua e descascada, vai dar unos 85 gramos. No usar batatas que apresentem cor esverdeada na casca, pues pueden conter salonina, un alcaloide. Passar a couve ou repolho, né? A batata e as cenouras na centrífuga e desfrutar. Até a próxima semana. E agora, no programa Vida Plena, princípios educacionais.
da fraqueza para a força. A história de nenhum dos discípulos ilustra melhor o método de ensino de Cristo do que a de Pedro. Ousado, agressivo, confiante em si mesmo, rápido em compreender e disposto a agir, pronto para a desforra, mas generoso ao perdoar, Pedro muitas vezes errou e outras tantas foi reprovado. Nem por isso foram sua fervorosa lealdade e dedicação para com Cristo reconhecidas e elogiadas de maneira menos positiva. Pacientemente, com a faculdade de discernir própria do amor, o Salvador tratava com seu impetuoso discípulo, procurando reprimir-lhe a confiança própria e ensinar-lhe a humildade, obediência e confiança. Mas apenas em parte foi a lição aprendida. A segurança própria não se desarraigou. Muitas vezes Jesus, com peso no coração, procurava revelar aos discípulos as cenas de seu julgamento e sofrimentos. Seus olhos, porém, estavam velados. Esta notícia era mal recebida e eles não viam. A compaixão de si mesmo, que recuava diante da associação com Cristo em seus sofrimentos, determinou a súplica de Pedro: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Suas palavras exprimiam o pensamento e sentir dos 12. Assim prosseguiam, enquanto a crise se aproximava, e jactanciosos, contenciosos, distribuíam antecipadamente as honras reais, e não sonhavam com a cruz. A experiência de Pedro continha uma lição para todos eles. Para a confiança em si mesmo, a prova é a derrota. Os inevitáveis resultados do mal ainda não abandonado, Cristo não os podia obstar. Mas assim como sua mão se estendera para salvar, quando as ondas estavam a ponto de arrebatar a Pedro, assim o seu amor se estendeu para o seu livramento quando as profundas águas lhe rolaram sobre a alma. Repetidas vezes à borda da ruína, as palavras de jactância de Pedro o trouxeram mais e mais próximo da extremidade. Repetidas vezes fizera-lhe o aviso de que ele negaria conhecê-lo. Foi o coração angustiado e amante do discípulo que proferiu esta confissão: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E aquele que lê os corações deu a Pedro a mensagem, então pouco apreciada, mas que nas trevas prestes a cair, lançaria um raio de esperança. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando no tribunal as palavras de negação foram proferidas, e quando o amor e a lealdade de Pedro, despertados pelo olhar de piedade, amor e tristeza do Salvador, o fizeram sair para o jardim onde Cristo havia chorado e orado, enquanto suas lágrimas de remorso caíam sobre o solo que fora umedecido com as gotas de sangue de sua agonia, então as palavras do Salvador: roguei por ti, quando te converteres, confirma teus irmãos, foram-lhe um arrimo para a alma. Cristo, conquanto previsse o seu pecado, não abandonara o desespero. Se o olhar de Jesus lançado sobre ele houvesse expressado condenação em lugar de piedade, se ao predizer o pecado tivesse ele deixado de falar em esperança, quão densas não teriam sido as trevas que cobririam a Pedro? Quão irreprimível o desespero daquela alma torturada! Naquela hora de angústia e de desgosto de si próprio, que poderia detê-lo de ir pelo caminho trilhado por Judas? Aquele que não poderia poupar a seu discípulo a angústia, não deixou só em amargura. Seu amor não falha nem abandona. Os seres humanos, naturalmente propensos ao mal, inclinam-se a tratar severamente com os que são tentados e erram. Não podem ler o coração, não conhecem suas lutas e dores. Necessitam aprender acerca daquela censura inspirada no amor, do golpe que fere para curar, da admoestação que traduz esperança. Não foi João aquele que com ele vigiou no tribunal, que esteve ao lado de sua cruz e que dentre os 12 foi o primeiro a chegar ao túmulo. Não foi João, mas Pedro, o que pessoalmente foi mencionado na primeira mensagem enviada por Cristo aos discípulos depois de sua ressurreição. Dizei a seus discípulos e a Pedro, disse o anjo, que ele vai adiante de vós para a Galiléia.
ali o vereis. Na última reunião de Cristo com os discípulos, junto ao mar, Pedro, provado pela pergunta feita 3 vezes, amas-me, foi restabelecido em seu lugar entre os 12. Foi-lhe indicado o seu trabalho, ele devia alimentar o rebanho do Senhor. Então, como sua última instrução pessoal, Jesus ordenou-lhe, segue-me tu. Agora ele podia apreciar essas palavras. A lição que Cristo dera quando pôs uma criancinha no meio dos discípulos e lhes ordenou que se tornassem semelhantes a ela, Pedro podia compreender melhor. Conhecendo mais completamente não só a sua própria fraqueza, como o poder de Cristo, estava pronto para confiar e obedecer. Em sua força poderia seguir o Mestre. E ao findar sua experiência de trabalho e sacrifício, o discípulo que fora tão tardio para divisar a cruz, considerava como uma alegria render sua vida pelo Evangelho, compreendendo tão somente que para ele, que havia negado ao Senhor, morrer da mesma maneira que seu mestre era uma honra demasiado grande. A transformação de Pedro foi um milagre da ternura divina. É uma lição para a vida toda àqueles que procuram seguir as pegadas do Mestre dos Mestres. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.